Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 15 de março, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Então, já se aproximando, o tempo está passando muito rápido. E esse tempo de conversão em que a igreja nos convida a viver, já nos preparando para logo, logo vermos o mistério pascal. Então, não percamos o tempo, mas corramos nessa semana onde a igreja nos oferece esse tempo de conversão, esse tempo de purificação do nosso coração. Estamos também na novena de São José, né? Hoje é o 7º dia da novena. Você que está sendo fiel participando conosco, com certeza alcançará graças por meio da intercessão de São José. E você que está chegando agora, pode participar conosco todos os dias, às 20h30 no nosso canal do YouTube. Nós temos a novena São José, então você é convidado também a rezar conosco, a colocar a sua intenção, a participar deste momento tão rico que a nossa igreja nos oferece, através desse patrono São José, que é esse pai protetor da nossa igreja, pai protetor da Sagrada Família. Peçamos a intercessão e a providência por meio dele para cada um de nós. Hoje a igreja nos oferece, na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Moisés falou ao povo dizendo: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que vos dará o Senhor, o Deus dos vossos pais. Eis que vos ensinei estatutos e normas, conforme o Senhor meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, a fim de tomardes posse dela. Portanto, cuidai de pô-los em prática, pois isto vos tornará sábio e inteligentes aos olhos do povo. Ao ouvir todos esses estatutos, eles vão dizer: só existe um povo sábio e inteligente. É esta grande nação. De fato, qual a grande nação cujos deuses estejam tão próximo como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocarmos? E qual a grau de nação que tem estatutos e normas tão justas como todas estas leis que eu vos proponho hoje? Apenas fica atento a ti mesmo, presta muita atenção em tua vida, para não te esqueceres das coisas que os teus olhos viram e para que elas nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos teus netos. Então a gente vê que o livro do Deuteronômio é um livro que tem muitas leis, e hoje Moisés que vai ordenar o seu povo, dizendo o quão é importante guardar as leis e o estatuto. E ele vai dizer que aqueles que guardam se tornam uma nação sábia e inteligente. Né? Essa frase que Moisés vai dizer ao seu povo, né? Aqueles que guardam a lei, os estatutos e os mandamentos, são pessoas que se tornarão sábias e inteligentes aos olhos do povo. Para nós, essa leitura de hoje, a gente pode dizer aqueles que guardam a palavra do Senhor, as suas leis, seus mandamentos, são aqueles que de fato buscam viver nessa escuta da sabedoria de Deus, nessa graça, não de uma inteligência intelectual, mas a inteligência do discernimento da sua vontade. E aqui, mesmo se é um Antigo Testamento, o Senhor já nos dá também as leis e as normas que nós, como cristãos católicos, devemos viver. E o tempo da Quaresma é um tempo favorável para colocarmos essas normas, essas leis que a igreja nos pede para uma maior conversão do nosso coração. E a gente viu já na quarta-feira de cinza a igreja nos dando essas graças que a igreja nos oferece, desde o jejum, a esmola, né, desde a caridade, então a oração, de pedirmos ao Senhor de cumprir essas leis para que de fato o nosso coração seja purificado e assim tenhamos essa sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, para discernir de fato qual é a vontade de Deus, discernir os tempos presentes. Então, as leis e as normas, elas são importantes, porque elas nos dão um norte, elas nos dão uma direção. Não é tanto uma lei para nos punir, para nos castigar ou para nos oprimir, mas as leis, as normas, as regras, elas existem para que de fato a gente tenha uma direção, a gente tenha uma linha a seguir, a gente não desvie daquilo que é o caminho da vontade de Deus. E a gente percebe nessa leitura que é exatamente isso que Moisés vai dizer ao seu povo. E é bonito porque ele termina a leitura dizendo: ficai atento e prestai muita atenção em tua vida para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram. Então ele vai exortar ao povo a não esquecer aquilo que eles contemplaram e tocaram. E hoje eu quero usar essas palavras para te exortar. Não esqueças a graça que o Senhor já realizou no vosso meio, através de todas as vezes que você foi fiel à sua palavra, fiel aos seus mandamentos, fiel àquilo que o Senhor pediu de viver.
Então, peçamos ao Senhor de a cada dia tocarmos diariamente nessa graça da palavra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica ao Senhor Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de tuas portas, abençoou os teus filhos no teu seio. Ele envia suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Anuncia sua palavra a Jacó, seus estatutos e normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo e nenhuma conheceu as suas normas. Então, a gente percebe nesse salmo, o salmista que vai nos convidar a glorificarmos o Senhor, a louvarmos e bendizermos e, sobretudo, pela proteção que o Senhor faz com cada um de nós. O salmista vai dizer, glorifica o Senhor porque Ele reforçou as trancas de tuas portas e abençoou os teus filhos no teu seio. Então, é um salmo que nos convida a fazer memória do cuidado de Deus, da proteção que Deus tem com cada um de nós. É um salmo que nos faz recordar as maravilhas que o Senhor fez. Não podemos ser filhos ingratos, devemos de fato glorificar o Senhor diariamente, Todos os dias nós temos 1000 motivos para agradecer e fazermos memória que o Senhor realiza maravilhas e realizará maravilhas no meio de nós. O Evangelho de hoje é de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhuma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, o evangelho de hoje é um complemento, uma confirmação da primeira leitura, onde o Senhor vai nos exortar a guardar as suas leis e os seus mandamentos, a não menosprezarmos, não guardarmos, ou seja, não fazer de conta que não existe. Mas, como eu disse, as leis e os mandamentos, elas são dadas para nos dar ordem, para nos dar disciplina, nos dar uma direção. E aqui ele vai exortar justamente, sobretudo, ele vai dizer, aqueles que menosprezar e que ainda ensinar a menosprezar. E às vezes nós nos prendemos só à lei que oprime, que castiga. Ou então, que bom, a lei foi dada lá no Antigo Testamento, nós estamos agora no Novo Testamento, uma nova vida, vivemos uma outra época, mas o Senhor deixou a sua palavra desde o início e nós devemos, de fato, pedir essa graça para que não percamos o reino do céu. E ele vai dizer que aquele, porém, que praticar e os ensinar, este será chamado grande no reino do céu. Então, guardemos no nosso coração, essa graça. A gente sabe que dentro das suas leis e os mandamentos, nós temos o maior mandamento que Jesus deixou a cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E a quaresma é um tempo favorável para amar o outro, amar o nosso irmão, sobretudo amar aquele que nos é mais difícil. Amar aquele que nos ama é fácil, mas aquele que me é difícil no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na minha comunidade, meu irmão que está aqui do meu lado agora nesse momento, que muitas vezes nos aborrece, que a gente tem desentendimento. A quaresma é um tempo favorável, é o tempo do perdão. O evangelho de ontem falava que devemos perdoar 70 vezes 7. Então é esse mandamento, ama o teu irmão, cuida dele, perdoa, recomeça a cada dia. E hoje o ofício da igreja, o ofício das leituras, nos oferece a leitura do livro Autólico de São Teófilo de Antioquia Bispo. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Se me disserem, mostra-me o teu Deus, dir-te-ei, mostra-me o homem que és, e eu te mostrarei o meu Deus. Mostra, portanto, como veem os olhos de tua mente e como ouvem os ouvidos de teu coração. Os que veem com os olhos do corpo percebem que se passa nesta vida terrestre e observam a diferença entre a luz e as trevas, o branco e o preto, o feio e o belo, o disforme e o formoso, o que tem proporções e o que são sem medidas, o que tem partes a mais e o que é incompleto. O mesmo se pode dizer no que se refere ao sentido do ouvido, sons agudos, graves ou harmoniosos. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma, no que diz respeito à visão de Deus. Na verdade, Deus é visível para aqueles que são capazes de vê-lo, porque mantém aberto os olhos da alma.
Que bela essa leitura patrística de hoje. Então eu convido você, de fato, a pedir ao Senhor essa graça de sermos purificados no nosso olhar. De pedirmos ao Senhor esses olhares puros que vê além, que vê a alma. Não que vê só as coisas exteriores, terrenas, mas ao contrário, nosso olhar, que também é a pureza do nosso coração. E a palavra vai dizer, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então pensamos esses olhos e esses ouvidos que escutam a alma, que vê a alma, que vê o coração, que vê o que há de mais belo no coração do homem, que há de mais belo na beleza da criação que o Senhor nos faz. Então, nessa quarta-feira, né, que Deus nos abençoe nessa graça, dessa pureza, mas nesse desejo de convertermos o nosso coração diariamente. Que Deus os abençoe.